e que não existam fronteiras entre as relações humanas. Você é cidadão do mundo. Speed, importando qualidade a preços compatíveis para pessoas exigentes. Sucesso em 94. Consumidor, você é vítima no Rio Grande do Sul. O nosso governo não tem recursos para educação e segurança. A única solução que o governo conhece é aumentar o imposto. Enquanto isso, o ICMS cobrado das importadoras em outros estados é de 4%, contra 17% no nosso estado. Eles criaram o Fundap, o corredor de importações. Lá a arrecadação aumentou e toda a sociedade foi beneficiada. Por que não criamos incentivo aos portos gaúchos? Speed, nosso objetivo é contribuir. Há uma guerra fiscal entre os estados da União. Nesse sentido, não é só a Speed que é uma vítima, nem mesmo só o consumidor. O próprio Mercosul é uma vítima e o estado do Rio Grande do Sul também é vítima. Portanto, todo mundo é vítima nesse processo. A guerra fiscal faz com que investimento como esses, que você está vendo, quase aniquile uma empresa. Uma empresa que tinha por objetivo importar veículos para distribuir em redes de concessionária nacional. E a receita tributária gerada por essa importação, naturalmente de valor agregado alto, ficaria com o nosso estado, o grosso dela. A empresa investiu pesado em instalações, usando todos os seus recursos, para viabilizar um projeto de importação oficial. A empresa detém clientes interessados em importar veículos por ela, mas perde a concorrência para outros estados da União. Protocolado na Fazenda um documento, colocando inclusive as bases legais, e protocolado também no gabinete do secretário em 28 do mês passado, a empresa deixou claro que é impossível concorrer, ou melhor, é impossível importar veículos, tênis, qualquer produto pelo estado do Rio Grande do Sul. Tanto isto é verdade que o documento protocolado pela empresa mostra que em alguns casos, em faturamentos interestaduais, ou seja, desses estados para outros, o imposto final chega a ser apenas 1,7%, enquanto aqui no Sul, que você paga no ato do desembaraço o ICM e ainda paga ele quando vende ICM sobre ICM, você chega a um percentual de quase 17%, mesmo com todas as reduções de base, etc., etc., mesmo com a substituição tributária, etc. O investimento dessa empresa foi inócuo. Ou seja, se esvaiu. Hoje a empresa trabalha comprando veículos importados por estados como o Espírito Santo e Manaus, conforme está lá no processo protocolado no gabinete do secretário. Portanto, não é só o consumidor que é a vítima. Não é com o objetivo de atacar o governo que a empresa fez aquele comercial agora no começo. É com o objetivo de ajudar o Estado. E quando eu falo Estado, eu falo em legislativo, executivo e judiciário. Acho até que a empresa deveria ter como companheiro nesta briga o executivo, para que o legislativo, de uma vez por todas, tomasse a decisão de criar uma interpretação sobre o que é produto importado. Se isso não acontecer, a gente sente muito, mas o Mercosul vai ser um bom negócio para estados como Espírito Santo e Manaus, ou melhor, Amazonas. É violenta a diferença tributária. Todo esse investimento feito com o objetivo, naturalmente, de lucro para a empresa e ainda o objetivo de gerar recursos financeiros, ou seja, tributos para o Estado, ficou inócuo. Mas não é só com automóvel, não.
Por exemplo, a empresa se dirigiu até o Oriente para importar tênis, com o objetivo de ter um produto competitivo e distribuí-lo a nível nacional, várias marcas, vários modelos, com preços bem mais acessíveis que os aqui produzidos. Naturalmente que a receita tributária novamente ficaria com o estado do Rio Grande do Sul, pois a empresa é sediada aqui como tal e contribuinte daqui, é óbvio. Sem investimento de fábrica, sem ganhar terreno de governo, um capital próprio. A empresa bancou toda essa ideia, toda essa iniciativa, e o sócio-governo em nada ajudou. Pelo contrário, muitas vezes atrapalhou. E um sócio que tem um percentual, uma alíquota de participação nos lucros da empresa tão nociva que inviabilizou ela como importadora. A empresa ainda seguiu tentando pegar uma concessão de uma marca estrangeira para pelo menos sobreviver a nível de concessionária. Também não conseguiu. Fez instalações então para dar assistência técnica a veículos que ela já tinha importado na qualidade de importadora independente. Preocupada com o cliente no pós-venda, fez investimentos maciços em assistência técnica. Com vocação para importadora, teve que virar uma mera revendedora. É fácil de entender. É melhor 4 ou 3% de tudo do que 17% de nada. Fica muito fácil de entender que a empresa está pleiteando só igualdade. Competência para competir não falta, coragem para investir muito menos. Tanto isto é verdade, tanto fica tão claro isso, que no momento em que ela ficou inviabilizada de concorrer com estados como Espírito Santo e Manaus, que cobram 14%, 13% a menos de imposto sobre o valor total de um veículo, que a empresa hoje detém 2 ou 3 marcas de renome, querendo sair desses estados, porque lá se concentra 90% da importação de veículos, e apenas 2 empresas, 2 trading, tem 90% desse faturamento, e não pode pegar esses 2 contratos, que vão gerar mais de $1 milhão por mês de ICMS para o Rio Grande do Sul, porque o ICM aqui inviabiliza a operação. Por uma questão de ética, e por uma questão comercial, a empresa não pode citar o nome desses parceiros, mas é faturamento na ordem aí de $1 bilhão ano, portanto, aproximadamente $100 milhões mês. Pensa a empresa, se o governo quisesse arrecadar, ou melhor, tivesse interessado em receita, não é melhor 3% do monte do que 17% de nada? Ainda pensa, quantos concorrentes vão vir para cá? Quantas empresas paulistas, cariocas vão se instalar aqui porque fazem fronteira com o Mercosul? Estima a empresa, sem medo de errar, que se o Rio Grande do Sul tivesse o mesmo sistema do Fundap do Espírito Santo, provavelmente teria aí cerca de mais de 30 a 40 milhões de dólares de receita mensal somente de importação. Não só de automóveis, como de tudo, tênis, etc. Bem, a empresa brigou várias vezes na justiça para não pagar o ICMS no desembaraço aduaneiro. Em contrapartida, isso dava competitividade, prazo para revendedores. Ganhou retaliações fantásticas do fisco, que em alguns casos não deu direito nem da empresa se defender ainda na última instância no Conselho de Contribuintes. E simplesmente escreveu a empresa em dívida ativa. A empresa acredita num país democrático. Para que o país seja democrático, a livre iniciativa tem que ter o direito de competir. O fisco deve obedecer às leis. Portarias, decretos e regulamentos não podem, de jeito nenhum, passar por cima da lei máxima. A empresa ficou realmente numa situação de checkmate e pede ajuda no sentido de ser competitiva. A ajuda é apenas igualdade com outros estados, senão todo esse investimento não tem sentido. Não foi para ser uma concessionária que foi feito isso. A Carta Magna tem que ser respeitada. O fisco deve entender a concorrência. Afinal,
se as empresas baixam o preço para competir, por que o fisco não pode baixar a alíquota e a base de cálculo para, no mínimo, dar igualdade à empresa sediada aqui no Estado? É nesse sentido que a empresa pensa em contribuir. É esse documento que vocês estão vendo em cima da mesa que a empresa respeita. Contribuir é o objetivo da empresa. Consumidor, você é vítima no Rio Grande do Sul. O nosso governo não tem recursos para educação e segurança. A única solução que o governo conhece é aumentar o imposto. Enquanto isso, o ICMS cobrado das importadoras em outros estados é de 4% contra 17% no nosso estado. Eles criaram o Fundap, o corredor de importações. Lá a arrecadação aumentou e toda a sociedade foi beneficiada. Por que não criamos um incentivo aos portos gaúchos? SPID, nosso objetivo é contribuir. O maior importador independente traz para você veículos de alta tecnologia, luxo e requinte. E agora Speed lança com exclusividade um produto de superior qualidade em couro, resistente e de fino acabamento. Tênis Mohawk. Você encontra nas melhores lojas. Speed, importando qualidade a preços compatíveis para pessoas exigentes. Expressão óbvio olulante, ou ainda na expressão óbvio onulante, seja lá como for, é o óbvio evidente. Pode parecer xarope, pode parecer repetitivo, mas é só o óbvio. Eu fico pensando quando olho para essas imagens da televisão. Até quando um empresário pode ser castrado pelo seu país? E por que será que o país tem interesse em quebrar uma empresa? Muito bem. Enquanto não chega a reforma tributária, porque os políticos no Congresso têm que votar seus interesses pessoais, e ainda, porque a meu ver parece não estar preocupado com a União, com a população, a Speed, arrogante como é, corajosa, foi ao Japão. Foi até a sede da Nissan, em Tóquio. Seu diretor voou 40 horas para chegar no Japão, pois pegou o voo mais barato. Trata-se de uma empresa pequena, que não pode gastar muito. Chegando no Japão, qual foi a surpresa da Speed? A Nissan deixou claro que não interessava vir para o Brasil. Estávamos em meados de 1991. A Speed propôs para a Nissan de que ia participar de uma feira, no maior evento automobilístico da América Latina, um dos maiores, é claro, chamado Brasil Transpo. A Brasil Transpo é uma feira de automóveis, é um showroom promovido pela Guazzelli Associados, do mesmo nível do Salão do Automóvel, promovido pela Alcântara Machado. Muito bem, este evento, como já disse anteriormente, é uma mostra de toda a indústria nacional. Como naquela época havia uma abertura do mercado, seria um evento
que traria para o Brasil várias importadoras, ou melhor, vários fabricantes estrangeiros. A Speed tem visão, enxergou a possibilidade de mostrar a linha Nissan, toda a linha Nissan, e vislumbrou a possibilidade de ser, num futuro próximo, importador oficial da Nissan para todo o Brasil. Sonhou alto demais. Sonhou tão alto que quando olho para essas fotos, ou melhor, para essa imagem, eu fico pensando, como pode um empresário voar tão alto e ser bombardeado pelo fisco na área federal? Cadê a justiça desse país? Cadê? Qual foi o erro que a empresa cometeu? Gerar emprego? Será que foi esse? Gerar receita tributária para a área federal? Será que foi esse? Qual foi o outro erro? Tentar fazer certo? Será que isto é errado? Bem, eu vou dizer para vocês o erro. Eu vou começar pelo DSEX, ou melhor, pela CTIC, Coordenadoria Técnica de Comércio Exterior, e vou começar pela antiga CACEX, monopólio do Banco do Brasil. A Speed, logo depois que saiu do salão, convencida de que seria importador oficial Nissan, mesmo sem a prévia autorização da Nissan, pois ousou expor toda a linha da segunda maior montadora japonesa, como vocês estão vendo no vídeo, a Speed, buscando a sua maior riqueza, o conhecimento, entrou com mandado de segurança contra o Banco do Brasil para não pagar 1,8% de taxa sobre a emissão de guias de importação. Um mês depois desse evento, a Speed foi até o Banco do Brasil, agência central de Porto Alegre, e solicitou a emissão de 61 guias de importação, totalizando um total de 12 milhões de dólares. Só o valor da taxa para liberar a licença, entre parênteses, diga-se, guia de importação, era na ordem de R$200 mil. A Speed ganhou a liminar para não pagar esses R$200 mil. Bem, se foi sentenciado o processo até hoje, eu não sei. Eu sei que até hoje não houve sentença e a Speed não pagou e nem conseguiu trazer esses carros. Por quê? É complexo. Continue me escutando. Acreditando na justiça, a Speed, num trabalho que já vinha sendo feito antes mesmo dela nascer pelo seu diretor, teve como resultado, em 22 de novembro de 91, uma veiculação no jornal O Globo de São Paulo, onde dizia o título da matéria: liminar isenta de IPI importadora de carros. Ora, veja só. Um trecho da matéria, vou ler para vocês. O juiz federal Alexandre Vidigal de Oliveira, de Rio Grande, atendeu ao pedido do advogado Carlos Moraes. A Speed agora está livre de pagar 42% sobre o valor de sua importação.
A empresa poderá desembaraçar 17 veículos importados dos Estados Unidos em Rio Grande sem pagar esse imposto. Aí a Speed ganhou um grande inimigo, o Fisco Federal. Bem, não saíam mais as guias de importação de dentro do Banco do Brasil. Nós estávamos em 22 de novembro de 91, portanto um mês depois desse evento. Empresa que sonhava ser importadora oficial Nissan. Tanto acreditou no seu sonho que, sem a ajuda do governo, tentava trazer a Nissan para cá, num primeiro momento, como uma outra marca para concorrer com as marcas nacionais, que estão mamando no Brasil desde a época de Juscelino, para fazer com que um concorrente do porte da Nissan fosse respeitado pelas empresinhas que estão aqui, com um faturamento de 40 bilhões de dólares ano, e que mandam no governo. Naquela época, a Speed sonhava até com um governo novo, um governo que se dizia corajoso, que cansou de dizer na televisão que tinha colhão roxo. Bem, esse governo, se saiu ou se foi tirado do poder, é outro assunto. O assunto agora é Speed Nissan, salão do automóvel. Acreditou nele, porque achou que ele tinha colhão roxo. Acreditou que ele estava certo, porque nós aqui andava de Fusca e pagávamos por isso uma Mercedes. O que aconteceu com a Speed? Acreditou no talento e na justiça, porque ganhou na justiça o direito de não pagar o IPI através de uma liminar. Bem, mas era o grão de areia lutando contra o mar. A retaliação fiscal foi mortal em cima da Speed. Por ter o direito de não pagar IPI, meu Deus do céu, a Speed não conseguiu mais negociar. Era fiscal entrando e saindo da empresa na área federal, eles vinham de Kombi. Às vezes uma, às vezes duas Kombi. Chegavam até pegar documentos da empresa e esqueciam de relacionar num papel que estavam levando. Em outras palavras, estavam roubando o documento da empresa. Mas são fiscal, têm poder de polícia, são prepotentes, têm ranço de ditadura. E a Speed, uma empresa moderna, que sintonizava com o governo federal na época, acreditando que era possível colocar veículos de alta tecnologia com preços bem mais competitivos. Olhem as imagens. Era o salão de automóvel, ou melhor, era a Brasil Transpo de 1991. Enquanto vocês olham as imagens, eu vou ir até 1992. Lá no dia 18 de fevereiro de 1992, a Speed, por unanimidade, ganhou do Tribunal Regional Federal, portanto, segunda instância na área judicial, por unanimidade, o direito de depositar em juízo o IPI. Eu vou ler para vocês, é um parágrafo só. Assinado pelo presidente da terceira turma do TRF, Sua Excelência o Dr. Juiz Gilson Lângaro Dip. O teor é este. A turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental interposto por Speed Negócios Internacionais e Representações Limitada para viabilizar a liberação dos veículos em discussão mediante depósito dos valores do IPI no juízo a COU.
expressão jurídica. Olha o sonho da Speed na tela. Nissan. Olha os carros que a Speed queria trazer. Esse é um 300 GX biturbinado, com 300 HP, um carro do nível da Ferrari, um carro do nível da Porsche, um carro do nível do concorrente, o GT3000 da Mitsubishi. Naturalmente um carro para filhinho de papai. Só que não existia um similar nacional. Portanto, não existia concorrente nacional. Porque não deixaram o Speed trazer esse carro. Volto para a área tributária e digo, além de gerar receita tributária na área federal, além de gerar emprego, também na área estadual, lá no Rio Grande do Sul, gerar receita tributária na área estadual, a Speed teve como presente, no sonho dela, mais uma vez, um sócio nocivo, que não está preocupado com o empresário. Acho que esse sócio está preocupado com o voto. Ele só quer o poder. Esse é o perfil que a Speed traça do político brasileiro. Vejam agora o nosso excelentíssimo Fernando Henrique. Ele, ou através dele, ou através do cabo eleitoral dele, senhor Itamar Franco, que reeditou o Fusca e mandou devolver as Mercedes do Palácio, porque acha que carroça é carro, ou porque é tão incapaz que nunca teve um carro. Namorava ele dentro de um Fusca. Vejam bem, ele não queria um carro desse. Acho que no fundo ele pensa que o povo brasileiro é tão pobre, tão incapaz, que tem mais do que andar de Fusca. Será que não tem ninguém que tenha capacidade para adquirir um carro desse no Brasil? Volto ao IPI e vou ler para vocês agora mais um recorte de jornal. A publicação é recente, é da 0 Hora de Porto Alegre. O título da matéria é Carga Fiscal no Brasil é a mais alta do Mercosul. Ela fala, essa publicação é extensa, de vários impostos, mas eu vou me ater num imposto chamado Imposto da Produção. Esse que a Speed já depositou mais de $500 milhão em juízo e que o judiciário deve estar sentado em cima dele com medo de decidir. Ou então decide assim, indefiro, base legal, indefiro. Eu sou juiz. Só para brincar com relação aos juízes brasileiros, fora os que têm ranço de ditadura, tem aqueles que acham que são Deus e tem aqueles que têm convicção que são Deus. É muito difícil você encontrar no Brasil juiz humano. Tem algumas exceções, que nem o doutor juiz federal Alexandre Vidigal de Oliveira, que além de ser um juiz novo e não tem ranço de ditadura, é coerente. Quando eu pedi para ele depositar, ele disse, não, me convenci, você não é contribuinte do IPI, porque IPI é imposto sobre produtos industrializados. Como eu sou um atacadista internacional, não sou contribuinte, não transformo e nem produzo nada. Volto à matéria da 0 Hora. Carga fiscal no Brasil é a mais alta do mundo. Vou ler um trechinho para vocês. Matéria é assinada por Clóvis Malta e é recente a publicação. O Brasil tem também a maior alíquota de imposto sobre produtos industrializados, IPI, que pode chegar a 365,63%. A produção brasileira é tributada pelo IPI. Nos demais países, a taxação equivalente recai sobre o consumo. Entre parênteses, taxação sobre o consumo, leia-se ICMS.
Meu amigo, você que está vendo eu falar agora, pode não entender nada de direito tributário. Mas eu vou tentar falar numa linguagem vulgar, trivial e comum para você. Imposto sobre a produção é IPI. Imposto sobre o consumo é ICM, circulação de mercadoria. Bem, se imposto sobre o consumo é circulação de mercadoria, a competência dele, ou seja, o beneficiário dele é o Estado. Como a matéria aqui é federal, o IPI é um tributo que o beneficiário dele é a União. Se vocês prestaram bem atenção no parágrafo anterior que eu li, vão verificar de que no Mercosul, nenhum país do Mercosul taxa a produção, portanto não existe IPI. Entenderam por que a SPID acredita que não é contribuinte do IPI? Entenderam? Há bastante tempo atrás, lendo o jornal, o senhor Roberto Costa de Carvalho leu uma matéria num jornal, deixa eu ver, 0 Hora de Porto Alegre, datada do dia 7/8/91. Olha como eu voltei para trás no tempo agora. A matéria tem como título Brasil versus Argentina. Quanto sai importar uma fera? A fera que ele se refere é um automóvel. Aí ele simula aqui um custo, tá, custos comparados. Ele põe o preço da mercadoria lá fora, o seguro, piriri, pororó. Chega num determinado momento em que quando você lê IPI, você não acha no lado da matéria o correspondente na Argentina. Você só acha no Brasil. Isso quer dizer que na Argentina você pode importar um carro e paga apenas o IVA. O IVA, diga-se, igual a ICMS, pois é um imposto sobre consumo. IVA, Imposto de Valor Agregado. Não existe IPI. Vamos sair do submundo dos países subdesenvolvidos e vamos em direção aos países ricos. Por exemplo, Japão, Alemanha, Estados Unidos, os 7 grandes. Num levantamento feito pela empresa, nas viagens do seu Roberto, ele descobriu junto aos contadores desse país que lá também não existe imposto sobre a produção, ou melhor, não existe IPI. Qual foi a surpresa dele? Ganhei. Ganhei do fisco federal. Ganhei da União. Não ganhei. Ganhei retaliação da União. Mas uma retaliação tão violenta que numa ação da Receita Federal contra a empresa, que não conseguiu provar nada e a empresa ganhou todas contra a União Federal, todas as ações. Só naturalmente não conseguiu liberar o dinheiro ainda depositado em IPI. Mas a retaliação era tão grande que a Receita Federal fez um levantamento da vida do proprietário da empresa, que detém 95% dela. Levantou a vida dele em termos de imposto direto, que para mim é o mais justo do mundo, que tributa quem pode, imposto de renda. E descobriu que em 1990 o dono da empresa tinha comprado uma Paraty, carro de $5.000, 85, e não tinha declarado no imposto de renda. É coisa de rir. Esse país é tão esculhambado. O fisco é tão desculpe a expressão, eu ia usar uma expressão baixa. O fisco é tão incapaz, tão impotente, que não consegue derrubar o grão de areia se ele é o mar. A defesa foi fatal. E está lá o processo até hoje parado.
O fisco, tanto na área estadual quanto federal, tem o privilégio de, dentro do judiciário, ter uma vara de execuções fiscais. E ao bel prazer dele, passando por cima das leis, até mesmo das normas administrativas, não deu o direito da empresa se defender na última instância administrativa, na instância, ou melhor, no Conselho dos Contribuintes, inscreveu na área federal a empresa em dívida ativa. Um juiz dessa vara, que não deve nem ter lido o processo, notificou a empresa, que ofereceu bem de garantia e embargou. O processo está parado e está constando em tudo que a empresa que presta serviço de crédito, que a SPID, está escrita em dívida ativa com a União. A empresa ofereceu bens à penhora, portanto não deve nada para o fisco. Se perder na fase judicial, está lá o bem, leiloa. Mas essa empresa que você está vendo o nome aí é muito perigosa. Ela ganha sempre do fisco. Quando é que esse país vai criar vergonha na cara e vai entender de que essa empresa quer contribuir? Quando é que esse país vai entender de que essa empresa quer colocar o país no primeiro mundo? Quando é que nós vamos ter uma carga compatível, que os empresários não possam ser chamados de sonegador e sim de contribuintes? Porque se o imposto for pagável, a gente paga. E os grandes como é que fazem? Bancam campanha eleitoral para ganhar visto nos seus livros? Ou será que pagam tudo direitinho? Bem, meu amigo, para você que está olhando isso, vou te dizer qual é o objetivo desta empresa. O objetivo dela é contribuir. Não é só com o fisco federal que ela quer contribuir. Quer levar esse país para o primeiro mundo. Que ela vai na cauda do cometa, se o país crescer, ela cresce junto. Quer gerar emprego, quer gerar receita tributária. Quer trazer empreendimentos que nem esse, que num primeiro momento começam exportando, portanto, a gente importando deles. Se for bom o mercado, eles vêm para cá, instalam uma fábrica e vão concorrer com as montadoras aqui instaladas. Se não for bom, naturalmente, só vão continuar exportando. Olha o nível do evento que está o Grão de Areia. Olha as multinacionais gêmeas ao lado da SPID. Olha como voou alto essa empresa. Às vezes me pergunto, será que foi só o fisco que quis quebrar a SPID? Ou será que por trás de algum concorrente desse, quem sabe a Anfávia, verificaram uma empresinha pequenininha, em 91, quando ninguém pensava em importar, já estava trazendo 12 milhões de dólares de carro. Será que eles gostaram de ver que uma empresinha dessa ia trazer tudo isso? Eu deixo a pergunta no ar. E digo para vocês que o poder econômico no mercado, num país capitalista, principalmente quando esse capitalismo é selvagem, olha, faz milagre, hein? Aqui vai para a Anfávia e para o fisco um recado. Desistir de ser rico, vou incomodar vocês pro resto da minha vida. Porque não estou preocupado com a SPID, não vou morrer de fome, tenho talento suficiente para sobreviver. Minha empresa não vai quebrar, vai ganhar muito dinheiro. Porém, vou grudar no pé de vocês até o fim da minha vida, porque vocês conseguiram até me tirar a vontade de viver. Não conseguiram me matar. Estou vivo. E agora, como estou vivo, vou lutar. Até porque a melhor forma de viver é participar, é contribuir, é lutar. Vou esclarecer melhor o meu objetivo. Contribuir, não só no sentido de sonhar com um país melhor, não só no sentido de sonhar com uma melhor distribuição de renda, mas também de deixar muito político, até mesmo do executivo, quem sabe um juizinho do judiciário, preocupado. Caceta,
quem paga o meu salário é esse cara aí. O governo não gera recursos. O governo é o câncer social necessário para a sociedade. Nós precisamos da infraestrutura. O Estado foi criado para o bem comum. Não foi criado para agir em conta própria contra interesses dele. Ou melhor, contra interesses pessoais. O bem comum é juntar o dinheiro de todo mundo e distribuir para todo mundo. Consumidor, você é vítima no Rio Grande do Sul. O nosso governo não tem recursos para educação e segurança. A única solução que o governo conhece é aumentar o imposto. Enquanto isso, o ICMS cobrado das importadoras em outros estados é de 4%, contra 17% no nosso estado. Eles criaram o Fundap, o corredor de importações. Lá a arrecadação aumentou e toda a sociedade foi beneficiada. Por que não criamos incentivo aos portos gaúchos? SPIR, nosso objetivo é contribuir. Até pela própria condição de mercado, você tem que ter um produto de qualidade, falando em comércio, você tem que ter preço e tantos outros itens que façam com que o seu produto, ele deslanche no mercado, né? Então, competitividade, principalmente essa palavra, é o que você vai ouvir falar muito nessa reportagem, até porque ela é dirigida para vocês lojistas, que querem ter um produto de qualidade e, como eu falei, com competitividade. Esse moço que está naquela sala ali é o Roberto Carvalho, você vai conhecer ele aí, que trabalha com aquele negócio ali, ó. Que quer dizer índio, né? Exatamente. Tremenda hipocrisia, faz de conta que eu não tinha visto ele nem nada. O Roberto, eu até frisei que a palavra competitividade, né, ela tem que... ela está em pauta no que você trabalha, porque você tem um produto altamente competitivo. O que é isso aqui, alemão? Nós estamos fazendo, mais para trás, pela com a luz, uma reportagem sobre esse calçado, porque isso aqui, além de ter qualidade, é competitivo. Tô certo ou tô errado? Exatamente. Mohawk, vai. Como é que você tá com esse produto no mercado aí? É um tênis fantástico, é um tênis que tem É de couro, não? Totalmente em couro, tá? Couro de primeira qualidade. Um tênis próprio para esportes em geral, inclusive para uso, para o passeio. Você pode perceber da agarradeira dele, tá? No sentido de quem pratica basquetebol, beisebol. Isso que é bom para tenista? Tranquilo, para tenista. E para quem joga de bolinha de lado pro outro também, vai? Inclusive para discoteca é bom também. Ah, é? Exatamente. Para ficar mais jovenzinho? Exatamente, ficar mais novo, né? O tênis Monra, ele significa, a tradução dele literal, índio. Tá? Mas é um produto de excelente qualidade que você encontra no mercado brasileiro, porém não com a competitividade em termos de preço. Sim. Tá? Tanto os importados, tá, como os nacionais, tá? Existem produtos de qualidade, mas não com esse nível de preço. Isso aqui vem de onde? Vem da? Coreia. Da Coreia. Você pode perceber na caixa que ele é exportado para os Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo. Aqui você tem o espírito americano, ó. Quer dizer, e basicamente, olha, você tem o pessoal praticando esporte aí, que o produto é muito bom para esporte. Você está vendendo esse produto especificamente para lojista? Só para lojista. Quer dizer que qualquer pessoa que esteja em casa agora vai encontrar esse produto nas melhores lojas tranquilamente do comércio. Exatamente. A razão de a venda para o lojista é que nós compramos em grande quantidade, talvez e é por aí o preço, tá entendendo? Você consegue um preço competitivo. Tá? Porque o lojista tem qualidade no teu produto? Exatamente, Isso que é fantástico, é um produto que você... Alemão, mostra de novo, porque nós temos que deixar bem claro para você que ele é feito em couro. Exatamente. Não é verdade, não? Totalmente em couro, couro de primeira qualidade. Você nota que ele é costurado duplamente, interno e externamente, tá? Ou seja, o produto é resistente. Vamos fazer, eu acho que é até válido, porque quando as pessoas não conhecem, né? E a gente sempre tenta, quando se impõe um novo produto no mercado e não existe um conhecimento do público, até para efeito comparativo. Isso aqui é um similar
ao que é um Reebok. Por uma questão de ética, eu diria que eu não vou citar outras marcas, mas eu posso dizer que ele é similar, ou seja, ele é do nível de qualquer grande marca internacional, inclusive concorre lá fora. Ele não é muito conhecido agora, nós estamos lançando. Concorre lá fora com marcas internacionais. E aqui no mercado brasileiro está sendo conhecido agora, tá entendendo? E no mercado interno brasileiro, ou seja, os produtos que a gente tem aqui pela empresa nacional, tá? Ele é no mínimo igual, muitas vezes melhor. Aqueles produtos top line, tá entendendo? Ou seja, aqueles tênis que você encontra no mercado interno totalmente em couro, tá? Utilizados não só para o uso, para passeio, mas também como esporte, você vai ter ele em termos de preço, tá? Bem mais acessível, em termos de qualidade, muitas vezes bem melhor. Até melhor. É isso que é importante, né? Ou seja, ele é um produto que, como ele falou, é um top line, está entre os melhores que existem no mundo, é feito lá na Coreia, e aquilo que nós falamos agora há pouco, os coreanos conseguem exportar, conseguem importar de lá por um preço mais baixo do que o nosso tênis que está aqui. Exatamente. E por uma qualidade. Eles exportam qualidade e preço. E preço, exatamente. E aquilo que eu falei na introdução, competitividade de mercado, porque é um produto de grande qualidade. Você tem a Speed, é a tua empresa que faz isso, não é isso? Exatamente. A Speed, ela traça o plano da viabilidade de produtos importados, opera em vários ramos, tá? E o segmento tênis é um ramo nosso, né? A Speed tem como filosofia, tá? A colocação no mercado interno brasileiro, produtos de alta qualidade, né? Com preços competitivos. Ou seja, a Speed não interessa importar etiqueta, grife. Ela quer colocar um produto barato e de alta qualidade. Tá entendendo? Essa é a tua filosofia. Essa é a filosofia. Competir com produtos baratos e qualidade. Você está no mercado há quanto tempo com esse produto? Com esse produto aproximadamente há 6 meses. Há 6 meses? Exatamente. Bom, nós voltamos a falar que esse tênis, ele encontra-se disponível nas melhores lojas. Infelizmente não existe uma venda direta da Speed para você, consumidor final. Mas para o lojista, sim. Em função da quantidade, né? Em função da quantidade. Tem uma grade de numeração. Se você for vender ao particular, você tem problema, você tem que ter uma estrutura. A loja tem 30, 40 lojas, redes grandes e até lojas menores, ela tem um pessoal para servir e atender melhor do que nós faríamos. E nós dedicamos ao atacado e não ao varejo, justamente para ter um preço competitivo na ponta de distribuição. Você gostou do tênisinho aí? Mostra ele, Alemão, de novo, ó. Quer dizer, esse tênisinho aí, ele, mais uma vez, dizemos, para quem não conhecia, ele está entre os melhores concorrentes, um top line, entre os melhores do mundo. Você pode ter certeza que esse aí se encontra também pela questão de resistência, durabilidade, qualidade e tantos itens que fazem parte dele. Como é que o povo, especificamente o lojista, né, faz para comprar? Te telefona? Ele pode entrar em contato com nós por telefone e nós encaminharemos até ele um representante de nossa empresa. Alguma demonstração? Levará as amostras para ele, tá? Certo. E fará uma apresentação para ele do produto. Tá? Temos várias formas de pagamento, tá? Para o lojista. Você facilita também o pagamento? Facilitamos o pagamento para o lojista, tá? E uma série de alternativas que mais se adaptem ao tamanho da loja dele, ao tamanho da empresa dele. Você é Papai Noel que está chegando mais cedo, pô. Hein? Não. Me deixa teu telefone, como é que o pessoal te encontra? Nosso telefone é 344-5459, 340-0592 e 344-3377, 051, Porto Alegre. Muito bem, então aqui fica para vocês o recado transmitido de um produto de alta qualidade e que, se você quiser comprovar o que nós estamos dizendo, liga para ele, que vai um representante e te mostra, ok? Ainda mais agora, finalzinho de ano. Sai de Mohawk por aí, pô. Speed, o maior importador independente, traz para você veículos de alta tecnologia, luxo e requinte. E agora Speed lança com exclusividade um produto de superior qualidade em couro, resistente e de fino acabamento. Tênis Mohawk. Você encontra nas melhores lojas. Speed, importando qualidade a preços compatíveis para pessoas exigentes. Bem, vocês devem lembrar que em abril deste ano
existia 100 mil carros no porto de Vitória, no estado do Espírito Santo. Ora, vejam só, por quê? Porque o ICM no Espírito Santo é realmente bem mais atrativo. Lá tem o Fundap, e o ICM lá é coisa espetacular, a diferença do Rio Grande do Sul. 100 mil carros. O senhor Ronaldo Loureiro, da Receita Federal, se equivocou. Não é o problema da agilidade do porto, é simplesmente o problema que todo mundo escolhe aonde é mais barato, aonde a gente pode importar bem mais barato. Equívoco do seu Ronaldo Loureiro. Vejam a reportagem dele, vejam a entrevista dele. Recentemente, uma importação de 2.000 veículos, em que o navio demorou apenas 8 horas no cais. Quer dizer, tudo isso pesa substancialmente quando o importador decide pelo Porto de Vitória. Consumidor, você é vítima no Rio Grande do Sul. O nosso governo não tem recursos para educação e segurança. A única solução que o governo conhece é aumentar o imposto. Enquanto isso, o ICMS cobrado das importadoras em outros estados é de 4%, contra 17% no nosso estado. Eles criaram o Fundap, o corredor de importações. Lá a arrecadação aumentou e toda a sociedade foi beneficiada. Por que não criamos incentivo aos portos gaúchos? SPIR, nosso objetivo é contribuir. Que a inspiração, a imaginação e a criatividade não tenham limites. E que não existam fronteiras entre as relações humanas. Você é cidadão do mundo. SPIR, importando qualidade a preços compatíveis para pessoas exigentes. Sucesso! Existam fronteiras entre as relações humanas.